E chegamos ao último vídeo falando sobre a pior série de Star Wars da história. Podemos tranquilamente falar isso por vários motivos, que nós vamos falar alguns aqui no canal. Eu demorei um pouquinho para fazer essa minha opinião final sobre The Acolyte, que é uma série que acho que todo mundo começa a ver uma série, todo mundo começa a ver Star Wars querendo que a série seja boa, né? Ninguém vai começar querendo que a série seja ruim. A gente começa super empolgado, a gente começa apostando todas as fichas na série e aos poucos a gente vai ou se apaixonando pela série, se apaixonando pelos personagens, ou a gente vai se decepcionando. Eu acho que o efeito que teve em mim e pelo que eu vi na crítica no geral, de todos os youtubers, dos canais que falam sobre Star Wars, que falam sobre séries, a decepção com Star Wars foi, assim, quase unânime. Eu realmente não consegui achar um canal que falasse bem da série. Tem canais que falam sobre, que não querem tomar partido. Falam da história, falam dos personagens, tentam explicar o roteiro, tentam explicar os personagens e, sinceramente, não consegui rever a série inteira para poder fazer esse vídeo aqui para vocês, para ver a série no todo, porque a gente, quando começa a fazer capítulo por capítulo, semana por semana, quando a série ela é disponibilizada semanalmente, às vezes a gente pode até cometer algum tipo de injustiça, porque a gente ainda não viu a história se desenhar como um todo. A gente vai vendo impressões do episódio. Beleza, ok. A gente pode cometer algum tipo de falha nessa análise por conta de não ter visto toda a ideia da série. E não foi o que aconteceu com a Acolyte. Com a Acolyte, na verdade, a gente se decepcionou ainda mais quando a gente viu o desenrolar de toda a história. Né? Quando a gente conseguiu entender qual era o grande mistério, quando a gente conseguiu entender o que o Sol, o que os Jedi tinham feito para estarem tão frustrados e decepcionados assim, a gente se decepciona e vê que a série não tem nenhum compromisso com o roteiro, é um cocô. A série The Acolyte, ela é péssima, ela tem um roteiro preguiçoso, ela tem opções, ela tem saídas de roteiro que são extremamente assim, não pensam em fazer, não pensam. Não pegaram uma história de Star Wars e tentaram pensar em soluções, pensar em alternativas para a história. Para começar, a questão de falar de Star Wars em si, da essência de Star Wars. É claro que a gente está vivendo um momento que, ao mesmo tempo que é fantástico, porque a gente está tendo a opção, está tendo a oportunidade, na verdade, de ter séries que a gente ficou décadas só com os filmes clássicos, depois tivemos os 3 primeiros episódios, episódio 1, 2 e 3, mas agora a gente está vivendo uma fase em que, hora ou outra, a gente tem um produto de Star Wars. Foi o The Mandalorian, foi o livro de Boba Fett, foi o Andor, foi a Ahsoka, então tem as animações que são bem legais, então a gente está sempre consumindo algum produto de Star Wars agora. E é óbvio que tem certos conceitos, até mesmo histórias, trajetórias de personagens que a gente vê no Obi-Wan, que a gente vê que os roteiristas têm que alterar, porque é difícil manter a mesma coerência, exatamente a mesma história que às vezes foi contada nos filmes antigos. E até aí, se for feito com qualidade, se for feito com inteligência, beleza. A gente está vivendo um mundo novo, a gente está vivendo quase que adaptações, algumas adaptações daquilo que a gente já viu há 40 anos e vem vendo aí há 40 anos. Isso é uma coisa. Agora, transformar a essência da coisa, mudar a essência dos personagens, isso aí é o que começa a perturbar em algumas séries, em alguns produtos de Star Wars. E, sinceramente, um dos pontos assim que mais me perturbaram na série é que ela muda a essência de algumas coisas, como, por exemplo, a distinção entre o bem e o mal. Star Wars é uma história básica, o lado bom e o lado sombrio da força. E aí, nessa história de Acolyte, a gente tem Jedis, que são os Jedi, gente, eles são pessoas assim que chegaram num nível para se transformar no Cavaleiro Jedi de pessoas boas. Até o Anakin era uma pessoa boa. Até o Anakin, o Luke viu algo bom nele. Ele foi desviado para o lado negro, mas ele era uma pessoa boa. Ele foi apenas levado para isso. O Palpatine foi manipulando ele, foi fazendo a cabeça dele para que ele se revoltasse contra tudo e contra todos. Mas ele era uma pessoa boa.
Ele era uma criança boa, ele foi um adolescente bom, desequilibrado, meio sem controle, mas ele tinha uma essência boa. Mas ele foi levado para o lado negro, que é muito fácil, que é muito... Todo mundo sempre falou isso, que é muito... É um caminho muito rápido. E a gente sabe disso, né? No nosso dia a dia, a gente perder a cabeça é uma coisa muito fácil. Então, quando a gente vê Jedis que eles têm um nível de mestre, de cavaleiro, tomando certas atitudes que não são próprias do Jedi, o Jedi não é ruim, o Jedi não é corrupto, o Jedi não mentiria da forma como o Sol, como a Indara, o Keunaka e o outro lá que eu não lembro o nome do Padawan, que ficava levitando, que sinceramente eu não faço a menor questão de decorar nomes e me aprofundar nessa série, de aprofundar na forma de saber os nomes e tal. Eu vi a série e ela é péssima. A gente paga a Disney Plus, não é nada de graça pra gente. Então a gente paga, a gente há 40 anos consome produtos de Star Wars, então a gente tem todo o direito de reclamar. Então o que a gente vê nessa série é uma distorção da diferença entre o bem e o mal. Não tem mais bem e mal. Você tem Jedis que cometeram uma grande mentira, mataram uma tribo inteira. Eles causaram a morte de todo o coven das bruxas. E não se entregaram, a Indara não se entregou, o Keunaka, os 4 ficaram calados. O único que se mostrou um pouco mais é o mestre levitante lá, que ficou lá 10 anos lá sem falar nada, e que pelo menos teve a hombridade de se matar. Agora o Sol não, ele diz que ele na série ele diz que ele passou bem por tudo que aconteceu. A Indara estava lá, estava bem. O Keunaka também se isolou lá na floresta, lá, foi pro exílio lá e abandonou tudo. Também teve um certo ataque de consciência no que ele fez. Agora o restante mentiu, e mentiu bonito pro Conselho Jedi, mentiu, escondeu tudo, tapou o sol com a peneira, no que deve ser assim, o evento mais desastroso da história dos Jedi, porque não morreram 2, 3 pessoas, não, morreu uma comunidade inteira. E a série, ela... Bom, e aí vamos lá, vamos começar então a falar sobre o início da série, alguns pontozinhos aqui que eu separei aqui pra gente falar. Personagens e atores que tinham tudo e não deram nada. Temos a Karen Moss de Matrix, uma atriz excelente que foi super mal aproveitada. Como é que uma Jedi perde para uma Padawan, que ela ainda estava se formando pro lado negro, para uma faquinha? Sendo que essa Jedi é a que consegue bloquear o comando que estava sendo feito para o Keunaka de todas as bruxas que estavam tentando, que estavam ali controlando a mente do Keunaka para atacar o grupo episódios mais à frente. Como é que uma mestre dessa não consegue prever, não consegue ver que ela ia usar essa faca? Que ela já estava usando o pessoal ali do bar, ela já tinha jogado uma pessoa da parte de cima ali do bar. Como é que ela não conseguiu prever isso, não previu isso? E ela simplesmente toma uma facada de uma Padawan e perde uma Jedi que logo depois demonstra um poder absurdo da força. Nunca antes visto. O que ela conseguiu ali desmobilizar todas aquelas bruxas que estavam em transe ali, dominando o Keunaka. Então não faz sentido. A primeira aparição do primeiro confronto entre o Sol e a Mei, ele questiona ela por que ela está matando as pessoas, por que ela está indo atrás das pessoas, e em momento algum da série, desse momento, em momento algum desta cena, aparece uma menção tipo assim, você matou minha mãe. Quem é você? Você matou a minha mãe e escondeu tudo esses anos todos. Mas a série queria enganar a gente. A série queria fazer com que a gente pensasse que a Mei era a vilã. Quando na verdade o grande vilão dessa série se chama Sol e os 4 patetas, os trapalhões, que fizeram uma carnificina lá, mataram todas elas, tacaram fogo lá, causaram uma confusão lá no Coven das Bruxas. Como é que ele questiona que ela está tentando matar os Jedi se ele matou a mãe dela sem dar a menor chance de reação? E outra coisa que a série é insuportável
é que toda hora ela fica jogando regrinha. Ah, o Jedi não faz isso. Ah, o Jedi não pega em arma. Ah, o Jedi não vai atacar, não ataca desarmado. E o tempo todo eles fazem isso. O Jedi só saca a espada pra matar. Os Jedi, eles sacam a espada pra tudo. O cara quando invade Quando a Mei, quando eles estão lá com o grupo que vai investigar no Templo Jedi, quando morre o Levitante lá, o Jedi que cuida do templo puxa a espada. O Sol puxou a espada pra matar a Mei. Então, quer dizer, eles ficam o tempo todo jogando regrinhas e jogando coisinha. Ah, porque Jedi não faz isso, Jedi não faz aquilo, não sei o quê. É insuportável. Outra coisa que me incomodou, assim, que foi o que deu o rumo pra série também, porque assim, existem coisinhas de roteiro que a gente deixa escapar, que toda série tem. Mas quando a série é boa, quando você tá vendo um material bom, existem certas coisinhas que a sua tolerância é um pouquinho maior. Agora essa não, essa tem assim, momentos cruciais da série em que o roteiro peca, em que o roteiro é preguiçoso, o roteiro é burro. Que é isso que Acolyte é, um roteiro burro. A primeira coisa que aparece no terceiro episódio, que começa a contar o passado, é o medo das irmãs, da Aniceia e da outra mãe. É o medo que elas têm da chegada dos Jedi. Elas escondem as filhas, elas não querem que as filhas saiam do templo. Ela vai lá e pega elas à força e leva para não sair daqui, que aqui é perigoso, vocês têm que ficar lá dentro do templo. Aí os Jedi chegam com a autoridade de polícia. Elas falam, olha, nosso planeta não faz parte da federação, nosso planeta não faz parte da república. Então a gente não deve obediência a vocês. Ah, mas a gente quer levar suas filhas pra gente ver porque elas usam a força, vocês usam a força. Ah, então tá bom, então leva. E aí eles descobrem tudo. Eles descobrem como elas foram concebidas, que elas foram concebidas pela força, eles descobrem tudo. Uma sociedade que é extremamente secreta, que eles se protegem, eles se resguardam o tempo todo. Isso é um absurdo. Como é que eles iam deixar? Eles não deixarem sair de casa, pegar as filhas. Tudo bem que ela queria ir, tudo bem que a mãe estava em dúvida, que isso também foi uma coisa que não foi bem explicado, porque elas são geradas, mas ela queria abrir mão da filha ser Jedi. Então, assim, sabe? Outra coisa que foi ridícula, quando a Mei vai atrás do Kelnaka, com o mestre dela, que a gente até então não sabia que era o mestre do mal, o Sith, que eu acho que ele não é Sith, ele é do mal, também ficou isso mal explicado também. Ele tá no meio do mato com ela, procurando o Kelnaka, e do nada ela tem um ataque, pendura ele, e ele fica lá pendurado, e ela chega pra ele e diz, não tenho mais nada com você, eu agora descobri a minha irmã, e eu vou cair fora dessa. Eu vou me juntar com os Jedi. Acabou pra mim, do nada, do nada. Do nada, quer dizer, ela esquece que o Sol matou a mãe dela, covardemente, sem chance de defesa. E aí quando ela encontra o primeiro Jedi, quando ela encontra a Padawan, que é a melhor da série, ela cai na porrada com ela. Ela não quer saber, ela não se entrega. E fica por isso mesmo. Duas coisas que eles botam na série. Que poder é esse que ele tem de apagar a memória? Que poder é esse que ele tem de apagar a memória? E especificamente um período certinho. Em segundos. O fato de sangrar a lightsaber. Em segundos. Isso foi feito por pouquíssimos Jedi. O Darth Vader fez uma cerimônia. Isso no mundo de Star Wars estendido, nos livros, revistas e tal. Ele demorou, o Darth Vader, um cara que já tinha um controle do lado negro, ele conseguiu sangrar o lightsaber dele para virar vermelho num ritual, algo poderosíssimo, algo dificílimo, demorado. Ele ali fez em um segundo. Ou seja, a série ela muda conceitos de Star Wars, assim, a seu bel prazer, ela não tem compromisso. Ainda bem que não apareceu nenhum personagem clássico nessa maldita série, porque se aparecessem, eles iam estragar o personagem. Eles iam fazer de alguma forma que o personagem ficasse ruim, péssimo, eles iam acabar com o personagem. Então, galera, a gente tem que reclamar, a gente tem que ficar no pé, a gente tem que ter essa movimentação na internet para que roteiristas, para que produtores, para que a Disney se toque e faça uma série decente. Como foi a Ahsoka,
como foi Obi-Wan, como foi Andor, o Mandalorian, que é top pra mim, não tem... é ótimo. Como foi Rogue One, um filme muito bem feito, que capta a essência de Star Wars de uma forma fantástica. E Andor, que é uma leitura diferente, fantástica também. Então, assim, é uma série que ela pode pegar ela e jogar no lixo, porque ela não serve para nada para o universo de Star Wars. Eu espero que não tenha uma segunda temporada. Ela foi, assim, está sendo pessimamente avaliada, a audiência dela está péssima, então não tem por que ter uma segunda temporada de The Acolyte. Isso sem mencionar os atores que são péssimos, os Jedi são péssimos, o Sol, coitado, tentando lá fazer a pronúncia dele, muito difícil, botaram o cara que não fala inglês, sabe? Ele até deve ser um bom ator, mas essa dificuldade com o idioma para ele poder fazer a série, eu acho que atrapalhou muito ele. E no final a gente tem a aparição do Darth Plagueis, que todo mundo, né, ficou assim e tal, mas de uma forma que não é muito de um cara que é extremamente inteligente, poderoso, conhecido como sábio, e ele tá lá escondido, parecendo um monstrinho, corcunda de Notre Dame, escondido ali numa caverna. Sabe, não parece não conhece os personagens. E a coisa também da Osha ter ido pro lado negro, e da May ter ficado boazinha. E por que precisava apagar a memória dela? Por que ela não podia ir junto? Ia junto e desaparecia, precisava apagar a memória da May? Sabe? Então, assim, é um completo fiasco. É um roteiro burro, preguiçoso, parece que foi feito assim, de qualquer maneira, sabe? As locações são péssimas. Vejam Andor. Andor tem locações fantásticas. As locações, os cenários dessa série são péssimos. Parecem cenários de Star Trek da década de 90. É horrível. Não vale o preço do ingresso que a gente paga para ter a assinatura do Disney Plus. É muito ruim, galera. Tivemos uma luta no final entre o Sol e o Jedi Sombrio lá, que foi uma luta bacana. Outra coisa, a série prometia um estilo meio Kung Fu de luta, que tinha, obviamente, aquela Moss ali com todo Kung Fu, o Sol também, né, lutando Kung Fu, mas que não foi bem aproveitada, as lutas não foram bem aproveitadas. Então, galera, Acolyte é uma história de Jedi corruptos, numa época em que a República, a série começa falando isso, que a República está no seu auge, a República está bem, de Jedi que são extremamente corruptos, e agora a gente está vendo a Dernesta que também vai por esse caminho, sabe? Então, quer dizer, tá todo mundo corrompido, e o Yoda não sabe de nada. Yoda tá lá quieto, não participa de nada, não sabe de nada, foi aparecer no final, ele deveria ter aparecido, dado um jeito, não tem dinheiro para fazer o Yoda, mas teve dinheiro para fazer aquele rastreador, que foi outra saída fácil de roteiro também. Sabe? Jedi sendo perseguido por insetos numa floresta. Cara, os insetos levantam os Jedi. Faça-me um favor. Sabe? Não dá. Uma série assim, deixa qualquer um assim, que tem um mínimo de conhecimento de Star Wars e de cinema decepcionado. Pelo amor de Deus, é só comparar com as outras. Dá pra comparar com a Ahsoka? Dá pra comparar com Andor? Dá pra comparar com Obi-Wan? Dá pra comparar com Mandalorian? Até o livro de Boba Fett ficou bom. Você vê o livro de Boba Fett hoje, você fala, tem coisa boa aí. Agora o Acolyte não. O que tem de bom no Acolyte? Tem uma briga boa, tem uma história boa, tem atores bons. O que tem de bom no Acolyte? Até as referências ao mundo expandido, aos livros, às revistas, eles deturparam. Eles fizeram da maneira como eles acham que tem que ser. Pessoal, é isso. Eu poderia ficar aqui um tempão falando, mas eu não tenho mais paciência e eu vou pedir para que o Jedi, o Kyrir, ele apague a minha memória para que eu não tenha mais a memória de The Acolyte, para que essa série saia da minha cabeça e só fique a Padawan. A Padawan é sensacional, pena que a gente não vai poder ver mais nada dela, porque ela não tem passado, porque ela é uma Padawan, e ela não vai ter futuro porque mataram o personagem. Aliás, mataram todos os personagens. Só sobrou a Vernestra. Mataram todos os personagens. Como é que vai ter uma segunda temporada? Então, a segunda temporada falando de quê? O Sol morreu, a Indara morreu, o Kanata morreu. Vai ter só o quê? Com o Kimir e a Osha?
entendeu? E outros personagens, o mais mentira do Jedi, galera, valeu,